Eu queria que você contasse um pouco da sua história, né? Pra galera que tá lá em casa. Principalmente pro pessoal que tá estudando pro concurso público. Ou o cara que tá desanimado com a vida, acha que não tem mais perspectiva de nada, acha que não tem como ter dias melhores, né, na sua vida, não sonha, não tem esperança com mais nada. A gente sabe, eu acompanho, né, o seu trabalho, você já trabalha com a gente aí tem 3 anos, ministrando aulas. Nós nunca tivemos nenhum tipo de reclamação das suas aulas. O pessoal elogia muito suas aulas, gosta muito da sua metodologia, do seu trabalho. E a gente vê, né, que você é um pai de família, né, um policial exemplar, que hoje é algo que a sociedade precisa muito, né? E a gente espera muito isso dos nossos órgãos de segurança pública. Então você hoje é um exemplo de policial militar, é um sargento da Polícia Militar, é um exemplo de servidor público, é um exemplo de professor. A gente que está por fora vê também, né, que você é um exemplo de pai de família, né, tem sua família. E como que você chegou nisso? Eu queria que você contasse um pouco a sua história, cara, de vida. Da onde que você veio, quem são os seus pais, os trabalhos que você já trabalhou, quem é o Alan, beleza? Quem é o Alan? Vamos lá, vamos conhecer o professor Alan. Eu sou da cidade de Patrocínio de Minas Gerais. Eu não sei se vocês já ouviram falar, depois pesquisa aí no Maps pra vocês verem onde que é essa cidade, da onde que eu saí. É uma cidade pequena, próximo da cidade de Uberlândia, que é uma cidade mais conhecida, né? E meus pais, minha mãe Alda, meu pai Carlos Humberto. Minha mãe nunca trabalhou até separar do meu pai, o casamento deles não deu certo. E aí ela não tinha profissão, não tinha estudo, ela foi aprender a ganhar a vida como manicure. Meu pai, ele era mecânico, né? Trabalhava na empresa de ônibus ali, ele era mecânico, ele era torneiro. Bom, não dado certo o relacionamento deles, eles vieram a separar, foi da onde que eu mudei para Uberlândia. Mudei para Uberlândia em 2003. Você tinha quantos anos, mestre? Eu tinha 18 anos na época. Então, com 18 anos eu mudei para Uberlândia. Meu irmão, ele é mais jovem que eu, 7 anos, ele tinha ali seus 11 anos, né? E passamos muita dificuldade, porque muda para uma cidade maior, você não conhece ninguém. Você veio sozinho? E eu vim com a minha mãe e meu irmão. Viemos nós 3, tentar a vida, né? E minha mãe não tinha profissão, ela foi aprender a ganhar a vida como manicure. Eu, por um tempo que eu fiquei desempregado, fui correr atrás de emprego e estava difícil no primeiro momento, fiz currículo e distribuí um monte de lugar. E nesse meio tempo que eu estava desempregado, eu fui fazer o quê? Vender coisa na rua. Fazia laranjinha. Não sei como é que chama na cidade da pessoa que está assistindo aí, mas sacolé, gelinho, né? Dependendo da região, eles vão dar outro nome. Mas é isso, misturava água com suco ali, colocava dentro do saquinho, colocava no ombro, caixa de isopor, pra rua com meu irmão. Tinha um campo de futebol perto da minha casa ali, no bairro Luizotti, pra quem conhece. Aí eu vendia ali, né? Aos domingos, enchia de gente lá. E é isso. A princípio, a família não achava que nós ia virar nada na vida, nem eu, nem meu irmão, né? Eu ficava o dia inteiro jogando bola na rua. Aí, quando os meus pais separaram, que a ficha caiu. Eu falei, não, agora tem que dar um jeito, né? E dar um jeito para alguém que vem de uma classe social menos favorecida, vamos dizer assim, é o quê? O que a gente se apega? Aos estudos. Dignidade, né? Através dos estudos, que é o que eu queria. Enfim, só que eu não fui para esse viés do concurso público inicialmente, não. Eu nem conhecia esse universo de concurso público, que inclusive é o caminho mais rápido para você conseguir alguma coisa, porque eu fui para o lado de fazer uma universidade, um curso, né, universitário, fui para a Universidade Federal, só que ali eu estudei 2 anos para passar na universidade, depois eu tinha mais 5 anos para poder formar no curso universitário, 7 anos. Em 7 anos dá para passar num concurso público, não dá? Nossa, e já ganhar bem, de cara. Só que ninguém me apresentou o tal do concurso público, eu não sabia, né, desse universo. Totalmente despreparado. Inclusive, eu tenho um grupinho de alunos, de concurseiros, que ali eu tiro dúvida deles, troco ideia. E muitas vezes chega alguém ali novato e os outros vai e reprime por causa de uma pergunta aparentemente inocente, boba. Aí às vezes eu lembro de mim, né? Cara, eu não sabia que entrava na PM através de concurso público. Eu não sabia o que era edital no início de tudo, né? Então a gente vai aprendendo isso aos poucos. E, enfim, hoje a gente tem uma bagagem de conhecimento para poder transbordar na vida das outras pessoas. Mas a vida é assim, a gente começa lá do zero e vai progredindo, né? Então o professor Alan é esse, que teve batalhando com a vida aí. De início não foi foco em concurso público. Eu queria ingressar na Universidade Federal de Uberlândia.
Fiz meu primeiro vestibular, frustração total. Deparei com a minha realidade, aí o que eu vi que eu tinha que estudar mesmo. 3 questões do tal do Karl Marx, eu nem sabia quem que era esse tal de Karl Marx. Eu falei, caramba, quem que é esse cara? Não sabia. 2 em sociologia e 1 em história. Aí eu falei, agora eu tenho que fazer um cursinho, né? Cara, e não existia curso virtual na época. Era só presencial. Só presencial. E era o olho da cara. Era mais ou menos meio salário mínimo. Então, hoje, se o salário é 1.300, eu pagava 700, ali 650, 700. Metade do meu salário, quando eu comecei a trabalhar de carteira assinada, basicamente, ia para o cursinho preparatório. Mensal. Mensal. E ali eu fiz 2 anos de cursinho. Entendeu? Mas qual foi o maior investimento que eu fiz na minha vida? Foi em mim mesmo. Aí tem gente que chega em mim e fala assim, Alan, você deu sorte na vida. Hoje você tem isso, você tem aquilo, você conquistou isso. Cara, sorte. Uma vez eu ouvi um senhorzinho falar que a sorte está, né, nas nádegas. Em que sentido? É nádega na cadeira. Vai estudar. Aí que tá a sorte do cidadão, né? E estudei muito. Minha mãe chegou a preocupar comigo. Falava assim, Alan, você vai ficar doido de tanto estudar. Eu me trancava no quarto, nas minhas folgas, no tempo que eu tava, né, assim, dentro de casa. E estudava muito. Muito, muito, muito mesmo. Eu fui reprovado no segundo vestibular. Só que aí você vê que você vai progredindo. Você vai ganhando aquela bagagem de conhecimento. E eu costumo dizer que para você passar no concurso público, você tem que atingir o nível de excelência para poder passar. Porque a prova do concurso vai ser rodada. A prova é uma só, não é? O nível da prova vai mudar? Não vai. A prova vai ser entregue ali para cada um dos candidatos, a mesma prova. Aonde que muda? É o nível do candidato. Então a preocupação não tem que estar com o outro, tem que estar consigo mesmo. Você que tem que evoluir. Falou tudo. Você tem que descobrir onde que você está fraco. Né? Sun Tzu, ele falava lá, não sei quantos séculos antes de Cristo, ele escreveu aquele livro lá, Arte da Guerra, não sei se é 4, 7. Ele era um general de guerra chinês. Ele falava que para você vencer uma batalha, você tem que primeiro conhecer o seu inimigo e conhecer a si também. Tem que conhecer os dois. E aí que está a importância de você ler um edital, que muita gente, né... Como que você vai descobrir o concurso, como que ele é, as regras do concurso? Cara, isso aí... Lê o edital. É a batalha que você tem que vencer, vai conhecer. Isso é o básico. Concurso. É básico. É o básico. Isso é básico. E conhecer a si mesmo, ver as suas vulnerabilidades para você trabalhar em cima. O que é que eu preciso estudar? E foi aí que eu fui, né, trabalhando em cima de mim mesmo. Fiz o meu 3º vestibular. E no meu 3º vestibular, fui reprovado de novo. E fazendo cursinho? Fazendo cursinho. Fui reprovado. Com um detalhe, nesse 3º vestibular, eles, para quem não conhece, o vestibular lá da Universidade Federal são 2 etapas. A primeira etapa é só prova objetiva, só de marcar. Você sendo aprovado nela, você vai para a segunda etapa. Eu nem sei se é assim ainda, né? Meu último vestibular que eu fiz lá foi em 2005, quando eu fui aprovado. Tempo. Mas era assim, naquela época, 2 etapas. Na segunda etapa era só questão aberta. Eles faziam uma pergunta lá, 4 questões de cada disciplina, e tinha redação também. Era 2 dias, sábado e domingo. Era um final de semana de prova, sabe? E ali, nesse 3º vestibular meu, eu passei mal de ansiedade, cara. Quando eles falaram assim, pode abrir a prova, que eles pediam para conferir, né? Aí você tinha que conferir para ver se não tava faltando folha. Aí aquele monte de gente, a sala cheia, passando folha. De repente, minhas vistas sumiu, só escutando o povo passando folha e tal. Vixe. Eu falei, não, agora vou pro saco, né? Já era. É, já era. Aí eu levantei a mão assim, o camarada viu que eu tava branco, pálido. Pô, o que tá acontecendo aí? Um dos encarregados lá, examinador, né? Um fiscal lá. Cara, eu tô passando mal, não sei o que tá acontecendo, não. Não, vamos ali no banheiro, vou te levar na médica ali. Aí tá. Eu levantei, comecei a caminhar. Quando eu ganhei o corredor ali com ele, do meu lado, conversando comigo. Aí que minhas vistas sumiu de vez, eu caí. Bati a cabeça na parede, eles me seguraram lá. Não, o que tá acontecendo? Você tá doido e tal. Aí me carregou, me levou até lá na médica, a pressão tinha caído. Uai! Você tava sem comer? Cara, o que acontece? É uma pressão muito grande, né? Que eu sei que o concurseiro passa. Inclusive, eu escrevi um e-book exatamente apresentando algumas técnicas de lidar com a ansiedade, né? Hoje eu tenho a maturidade, lá já se passou, tem mais de 15 anos. Então, a gente sabe o que passa na cabeça do candidato. Eu já passei por isso. E aí eu apresento algumas técnicas exatamente para poder ajudar essas pessoas que são muito ansiosas nesse e-book, sabe? O e-book se chama Ansiedade Reprova. Existe técnica para você vencer a ansiedade? Existe. Porque aquilo que você não domina vai te dominar. E como eu não sabia dominar a ansiedade me dominou.
Por isso que eu passei mal. Por isso que eu cedi daquela forma, tá? Então a gente precisa aprender as nossas fraquezas sobre elas para poder vencer elas. Uhum. E fui lá, a médica aferiu a pressão, estava baixa mesmo. Voltei, fui reprovar de novo. Qual que era a pressão que estava ali no momento que eu estava na médica? Preocupação. Nossa, vou perder tempo, estou perdendo tempo, os candidatos lá, os concorrentes, sabe? E, cara, tem gente que olha para minha história e fala assim, nossa, Alan, você realmente é uma inspiração porque você não parou, né? Tantas frustrações, você não desistiu. Cara, mas é isso. Se você for pegar a história de pessoas que chegaram onde elas quiseram chegar, você vai ver que elas fracassaram muitas vezes. Você mesmo teve seus fracassos para chegar onde você está aqui hoje, suas desilusões, né? Eu conheço a sua história, eu já vi. Desistir já era, né? Desistiu já era. Tem gente que pensa assim, não, o contrário de fracasso é sucesso. Não é. O contrário de sucesso não é fracasso e vice-versa. Porque uma jornada de sucesso, ela é permeada por muitos fracassos. Verdade. Certo? Então, o contrário de sucesso a gente pode dizer que é desistir. Então, cara, desistiu, ele não vai alcançar o sucesso. Verdade, acabou. Então, eu acho que é muito mais palpável a gente e mais conveniente a gente falar que o contrário de sucesso é desistir do que o próprio fracasso em si. Porque não se trata de fracassar, se trata de quantas vezes você vai cair, se levantar e continuar caminhando. Né? Então, é bem por aí. Show de bola. Aí, cara, passei mal, fui para casa com a reprovação e com detalhe, um galo na cabeça, né? Que eu ganhei de presente, bati a cabeça. Nossa, cara. Então, um galo na cabeça também. Fui pro quarto vestibular e, enfim, vem a pressão de você mesmo. Eu tenho que passar, e vem a pressão da família também, cara. Já é o quarto. Porque você tá no seu 19 ali, indo pros 20 anos. Aí o que acontece? Não falta exemplo ali, né, que chega nos seus ouvidos, de parentes, né? E é os parentes mais próximos que deixa a gente mais triste. E a gente acaba se sentindo humilhado. E né? sente humilhado, porque aí tem um exemplo do filho do amigo que tem a sua idade, que às vezes até estudou com você, que já tá fazendo um curso universitário lá, tá namorando, tá trabalhando em tal empresa, e aí começa, sabe? E aí você vai ficando bodado com aquilo lá, você vai ficando triste, cara. E outra coisa, aquilo que não te destrói, te fortalece. Então eu não deixei aquilo lá entrar pro coração. Aquilo lá me dava força para eu provar para todo mundo e para mim mesmo que eu era capaz. E continuei na jornada aí. Continuei na jornada firme, perseverante. Né? Fui encontrar o meu 5º vestibular lá. Foi onde eu consegui minha primeira aprovação. Só que veja só como é que é a escada do conhecimento. De vez em quando, algum aluno me pergunta assim, professor, você passou no seu primeiro concurso da PM? Foi no meu primeiro concurso da PM que eu passei. Mas eu tinha uma bagagem. Entendeu? Eu não comecei do zero, eu não fui lá, fiz o concurso da PM e passei. Né? Naquela época, como agora cobrava geografia, história, assim, matemática, agora mudou um pouquinho, cobra literatura, né, inglês, mas cobrava algumas disciplinas que a gente vê no ensino médio, que a gente estuda para passar num vestibular, por exemplo. Então cobrava também, lá em 2007 que eu fiz a minha prova. Vou fazer 16 anos de polícia agora, dia 11 de fevereiro de 2024. Então, eu fui, né, perseverando ali naquela jornada difícil, que muitas vezes me levava, né, a alguns questionamentos. Mas aí depois que você vê, para quem crê, para quem tem fé, que às vezes os sonhos e os planos de Deus são maiores que os nossos, né? Eu estava ali naquela jornada de fazer vestibular, mas o fazer o vestibular em si, entrar na universidade e fazer um curso universitário, não estava mudando a minha realidade. Eu continuava ganhando um salário mínimo. Então, depois você vai ver que você não estava sendo forjado para ingressar na Universidade Federal. Você estava sendo forjado para se tornar um funcionário público e dar uma qualidade melhor de vida para você, para sua família, sabe? E ali, hoje eu tomo posse disso, eu entendo, né? E tantas outras experiências que eu passei na minha vida que mostram para mim que havia um plano maior que eu não consegui enxergar no momento que eu estava vivendo. Mas, como se diz... A própria física ensina pra gente. Um corpo que está parado, ele tende a permanecer parado. O corpo, quando ele ganha movimento, ele vai permanecer em movimento. Lei da inércia. Então, eu estava no movimento, eu não estava parado. Acabava um vestibular, reprovação, continuava estudando. Outra reprovação, continuava estudando. Isso é movimento. Entendeu?
E quando você tá no movimento, querendo ou não, vai chegar a hora certa. É isso aí. Você trabalhava de quê, mestre? Nessa época? Eu comecei a trabalhar na farmácia de manipulação na minha cidade quando eu tinha 15 anos de idade. Só que eu trabalhava de bicicletinha, de boy. Entregando office boy? Entregava uma coisa de uma farmácia para outra, que era uma rede, né? E ali eu pegava a receita na casa de um cliente. Levava na farmácia? Esse foi o meu primeiro emprego, dentro dessa farmácia. Aí um rapaz que tomava conta do estoque da farmácia, ele saiu. Aí eu fui e entrei pro lugar dele. Foi a primeira oportunidade que eu tive. Aí eu saí da rua e fui pro estoque. Melhorou já, né? E era uma farmácia de manipulação, depois eu consegui ir pro laboratório. Ali eu ajudava na manipulação de medicamentos. Padrão. Né? Então, lá na cidade de Patrocínio eu tive essas progressões nessa carreira, dentro de uma farmácia de manipulação. Aí meus pais separaram, eu vim para Uberlândia, eu contei que tive aquela experiência de estar desempregado, vender coisas na rua, né? E eu fui atrás daquilo que eu já tinha experiência, de farmácia de manipulação. E aqui eu consegui entrar na farmácia de manipulação também, até entrar na polícia. E como que era o seu relacionamento com seu pai? Cara, meu relacionamento com meu pai, na minha infância, foi meio difícil, porque meu pai era um pai mais ausente, né? Trabalhava muito. Trabalhava muito e... O meu pai, ele não é uma pessoa... Hoje, meu relacionamento com ele é perfeito. Meu relacionamento com ele hoje é melhor do que o da minha infância. Entendi. Né? Ele era um pai meio nervoso. As lembranças que eu tenho de infância. Eu vou buscar, né? Ele era muito estressado, bravo. Uma vez ele chegou bravo de serviço, ele tinha dado uma bola pra nós de presente, pra mim e pra minha irmã. Num dia anterior, no dia seguinte ele chegou bravo, não sei porquê, nós tava na rua, ele pegou minha bola e picou na faca. Uai! Né? A gente é adulto, a gente sabe os estresses que às vezes passa no serviço, né? Quando é criança, a gente desconta nos monitores. Hoje eu não sei, depois eu vou perguntar pra ele, eu acho que ele nem lembra disso, né? Então, assim... Mas você ficou traumatizado, né? Fiquei traumatizado, marcou, né? Sacanagem. Mas, assim, é um pai que eu tive pouco contato no sentido de dele me dar instruções, dar conselho. E, enfim, eu não cobro isso dele porque ele me dava aquilo que ele poderia dar. Era um pai provedor. Entendi. Então não deixava faltar comida. Entendi. Mas em alguns momentos, assim, eu não deixava faltar comida porque a gente nunca passou fome. Graças Mas a Deus. eu perguntei pra minha mãe esses dias pra trás, falei assim, mãe, por que a senhora não faz mais aquelas coisas que só fazia quando era criança? Por exemplo, fritar salsicha, fritava salame. Um dia eu peguei um salame, lembrando aquele gosto de infância, sabe? Você lembra assim e fala assim, gente, eu comia isso daqui quando era criança, piquei o salame, coloquei na airfryer e fritei. Aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu tava lembrando uma coisa lá da infância. Aí ela, o que foi, meu filho? Não, que a senhora fritava salame e tal, comia com arroz. Ela falava, não, Alan, isso daí é porque não tinha carne. Não tinha carne. A gente Vocês nem sabiam, achando bom, né, cara? Não sabia, né, comia achando bom. Então, assim, não passou fome? Não. Talvez eles queriam dar coisas melhor pra gente, e eu não sabia, na minha inocência de criança e tudo, né? As crianças não sabem o que os pais passam. E às vezes é uma falha dos próprios pais, porque os pais, eles não contam das suas experiências, das suas dificuldades, das suas frustrações pros filhos. Né? E os filhos não sabem o quão difícil é manter uma casa, pagar as contas. E isso daí às vezes passa batido. E hoje eu, como adulto, pai, né, enfim, de família... São 12, né? Você tem 12 filhos, né? 12 filhos? Não. Não sei, né? Eu sei, só tenho uma. Mas não tem aquele ditado lá que todo policial militar tem umas 7 mulheres, né? Não tem não. Tem gente que cortar isso aí. Tô brincando. Mas olha só, eu casei tardiamente. Eu casei com 33 anos. Vixe! 33 anos. Rapaz, mas que medo é esse, mano? Que é isso, mano? Sério? Sério. Caramba, são quanto tempo de casado já? Eu tô com 38, 5 anos, né? 5 anos de casado? casado? 6 anos. Não, mas 33 anos, Mas, cara, eu passei frustrações em relacionamento também. Né? Entendi. Passei frustração, fui traído, aquelas coisas. Aí fica os traumas, né? E outras coisas também de você tá namorando uma pessoa, você vê que não é aquilo, que não tem futuro. Aí você namora outra que reprova tudo que você faz. E aí a pessoa, ela tem que somar com você, ela tem que te fazer sentir bem. Concordo. Né? E foi quando eu encontrei a minha esposa, a Juliana, que eu senti, essa. Encontrei a pessoa certa, sou muito feliz com ela. Sabe? E é isso, cara. Eu acho que foi o momento certo. Foi o momento certo, foi a pessoa certa e sou muito feliz hoje no meu relacionamento.